Acabou a máscara. O PT finalmente admitiu o que todos já sabiam. Eles têm medo da direita forte e estão rezando para enfrentar Flávio Bolsonaro porque acham que ele é fraco. O vice-presidente nacional do PT, Gilmar Tato, foi na CNN e humilhou Flávio publicamente dizendo que o partido prefere enfrentar ele do que candidatos do Centrão como Ratinho Júnior e Caiado. Mas sabe o que aconteceu hoje? Tarcísio de Freitas visitou Bolsonaro preso na Papudinha e reafirmou na cara do PT: nós estamos juntos, apoio Flávio sim, e a direita vai estar unida contra vocês. Fica até o final que eu vou te mostrar palavra por palavra o que Gilmar Tato falou que é uma confusão estratégica do PT. E como Tarcísio respondeu essa humilhação na entrevista completa que ele deu hoje. Aperta o like agora, se você quer ver o PT se arrependendo de subestimar a direita. Qual é a impressão do PT? O que eles preferem? Preferem Tarcísio ou Flávio Bolsonaro? Eu conversei com alguns petistas hoje para repercutir a pesquisa do Paraná. Alguns deles conversaram comigo em caráter reservado, outros toparam revelar a fonte. Primeira leitura, a pesquisa mostra um cenário de momento que pode ser revertido e certamente será revertido a partir do momento que o governo começar a entregar os programas que tem para esse ano e também que a população começar a sentir os efeitos da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, enfim, quando a máquina do governo começar a trabalhar. Mas o Gilmar Tato, que é vice-presidente nacional do PT, ele admitiu o seguinte, que ele considera que para o partido e para o presidente Lula é melhor enfrentar no segundo turno o Flávio Bolsonaro do que um candidato do Centrão, o Ratinho Júnior, ou o Ronaldo Caiado ou o Eduardo Leite, sendo que o Ratinho Júnior é quem desponta como favorito. Isso porque o Flávio Bolsonaro carrega uma rejeição muito grande e num segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, a gente teria um repeteco da polarização de 2022. Então o presidente Lula poderia trabalhar com a ideia de construir uma frente ampla, buscar alianças ao centro para tentar evitar o que eles chamariam de volta do bolsonarismo. Gente, vou fazer, queria transmitir meu abraço, solidariedade ao presidente Bolsonaro, dizer para ele que nós estamos juntos, falar do meu apreço, falar da minha gratidão e disse para ele que eu tinha uma tarefa aqui muito difícil, que era transmitir, e eu não ia conseguir me lembrar de todos os abraços que foram pedidos para eu trazer aqui para ele, mas transmitir um abraço de muitas pessoas. Toda vez que eu faço um evento, lá com o nosso público em São Paulo, lá no interior, são milhares de pessoas que pedem, olha, leva o meu abraço para o Bolsonaro, transmite um abraço para ele, diz que a gente está orando por ele, diz que a gente está pedindo por ele. Então, é impressionante o carinho das pessoas. Eu queria, de certa forma, ser um pouco porta-voz desse carinho, falar do que as pessoas estão sentindo, falar da saudade que as pessoas têm dele e transmitir, de certa forma, isso para ele, o amparo, dizer que tem uma massa de brasileiros que torce por ele, que ora por ele, que quer o melhor para ele, que tem carinho por ele, né? Eu me incluo nesses brasileiros e eu queria transmitir isso no dia de hoje. E esse foi um pouco do objetivo da visita, ver como é que ele estava, transmitir meu carinho, transmitir meu abraço, falar que ele pode contar conosco, né, que ele vai ter sempre aqui um grande amigo. Governador, sobre a sua candidatura, à presidência, ele falou alguma coisa? Olha, a gente conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse é ficar em São Paulo. Isso aí não tem, gente, não tem controvérsia nenhuma. Eu tenho uma linha de coerência. Eu falei lá atrás que eu tenho um comprometimento com o Estado de São Paulo. Eu sou grato ao Estado de São Paulo por tudo que o Estado me deu, pela confiança que depositaram em mim. A gente tem um projeto que é de longo prazo, nós temos planejamento aí em diversas áreas de longo prazo. Eu quero ver esses projetos se materializando. Tem coisas que a gente mesmo, eventualmente, tendo um segundo mandato, a gente não vai entregar, mas a gente está planejando. Então, planejamento de Estado. Quando você fala em política habitacional, em substituição de palafita, a gente está falando em política de longo prazo. Quando a gente fala na expansão do transporte ferroviário, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala no túnel Santos-Guarujá, na terceira pista da Imigrantes, na duplicação Caraguatatuba, Ubatuba, a gente está pensando em projetos de longo prazo. São projetos que estão na prancheta que a gente vai botar para rodar. Quando a gente fala no túnel Santos, no trem Santos-São Paulo, no TIC Santos-São Paulo, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala no trem São Paulo-São José dos Campos, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala em fazer uma revolução na educação, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala em combater os problemas do subfinanciamento da saúde com o SUS paulista, né, que está sendo lá uma revolução, a gente está falando em projetos que tem que ter continuidade. Então a gente sempre se preocupou com uma palavra que é legado.
e a gente vai trabalhar para construir esse legado. O projeto nosso sempre foi São Paulo. Eu tenho um papel importante dentro de um time que é realmente cuidar desse estado, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, e agregado à visão deste grupo, né? E o grupo tem uma tarefa importante, que é proporcionar para o Brasil um projeto diferente. A gente está vendo situação do país, para onde o Brasil está caminhando. O Brasil tem uma crise fiscal contratada e hoje enfrenta uma crise moral. E nós temos que dar resposta para a crise fiscal, para a crise moral. Por isso precisamos de uma alternativa e nós vamos proporcionar essa alternativa como time. Eu faço parte desse time, nós estamos agregados a isso, dentro da visão que o próprio presidente tem, né? Então nunca teve isso e a gente está... É o que a gente fala desde 2023, não mudou nada. Isso no papel do senhor administrando o Flávio. Claro, sem dúvida, como eu tenho afirmado constantemente, não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Não, assim, como eu falei, a gente conversou com amigos, a gente vai estar empenhado neste projeto, vamos entrar né, muito fortes, muito unidos, agregando mais pessoas, agregando mais gente, e falando de perspectiva, falando de projeto para o país, falando de pontos que são importantes para a gente resolver a questão fiscal e, aliás, mexendo algumas alavancas, a gente vai ver o fluxo de capital aumentando, a gente vai ver a moeda apreciando, a gente vai ver a inflação baixando, a gente vai ter espaço para reduzir taxa de juros, né? E tem várias questões aí que são importantes, que vão colocar o país na direção certa. Falamos muito dos tempos em que a gente trabalhou junto, no tempo que o presidente esteve no comando do país, das realizações, da saudade que a gente tem, né, de como era bom visitar o Brasil todo, vendo as entregas, convivendo esse período com ele. Foi um período para mim muito rico, né? Então a gente precisa ver isso de novo, trazer essa alegria de volta. E ele falou sobre a saída do governador Caiado? Falou, e o presidente viu com bons olhos, o presidente elogiou o Caiado para mim, o presidente tem o apreço pelo Caiado, né, a consideração pelo trabalho que o Caiado fez ao longo da sua trajetória política. O presidente entende que é uma candidatura que soma também com esse projeto, que no final vai estar todo mundo junto contra o PT, não tenha dúvida disso. Então ele viu com muito bons olhos e o presidente então vê com esperança também e viu um movimento acertado aí e ficou satisfeito. O PT acha que Flávio é fraco? Que subestimar a direita é estratégia inteligente? Eles vão descobrir que estão cavando a própria cova. A direita está unida. Tarcísio confirmou. Bolsonaro abençoou, Caiado vai somar e Flávio vai provar que o PT cometeu o maior erro político de 2026. E você? Acha que o PT vai se arrepender de ter humilhado Flávio publicamente? Ou você concorda com Gilmar Tato que Flávio é fraco mesmo? Comenta aí sua opinião sincera. Se você quer ver a direita dando a volta por cima e o PT comendo mosca, se inscreve no canal agora. Ativa esse sininho que parece um foguete porque os próximos vídeos vão ser bomba atrás de bomba. Deixa o like, compartilha esse vídeo com todos os grupos que você conhece. E bora mostrar pro PT que a direita não é fraca. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe o Brasil.